Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade de, após uns dias de recesso, a gente poder nos reunir para aprender mais dele. Que essa noite seja uma noite de muito aprendizado, de novas experiências com o Senhor, através da palavra dele, que ele venha nos abençoar. Eu vou fazer a oração, então, em agradecimento por esse momento. Amém? Amém, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa, tão especial, de estarmos na Tua presença nesta hora, nesse tempo curto, Pai, mas que onde estaremos dedicando ao aprendizado, ao estudo, ao ensino da Tua palavra. Deus, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, Pai, que o Senhor venha se revelar a nós através da Tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, Pai, que ela possa cumprir o Teu propósito em cada uma dessas vidas que estão participando e que poderão assistir também esse estudo posteriormente. Pai, abençoe com muita graça, sabedoria e misericórdia nosso professor, pastor Éder, usa a vida dele grandemente, ele seja um canal de bênção do Senhor para as nossas vidas nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. 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 Eu quero saudar a todos com a graça e paz. Nós estamos, então, voltando às aulas, neste ano, e Deus, com certeza, Ele tem uma bênção reservada para os nossos corações. Sabemos que temos enfrentado lutas, esse problema dessa pandemia, mas com toda certeza nós descansamos no Senhor, porque sabemos que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, e em todos os momentos de tribulação nós sabemos que podemos contar com o Senhor, irmãos. Não há outro caminho, não há outra solução, não há outra alternativa, e nós sabemos que é a melhor, é a única que nós podemos aqui estarmos seguros que estarmos na presença de Deus, estarmos na comunhão com o Senhor. E mesmo nós não podendo estar todos os dias na igreja, no período dos cultos, mas nós temos essa oportunidade de podermos reunir online, de podermos falar do Senhor, de podermos meditar na palavra, e Deus, Ele vê tudo isso. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa sinceridade, Ele sabe que nós queremos, a bênção dEle, e Ele tem uma bênção para o nosso coração. Amém? Amém. Amém, Os irmãos estão todos me ouvindo, então, É porque, às vezes, quando eu tenho que perguntar, porque a internet minha, tem hora que não dá, não. Parece que tem hora que ela fica um pouquinho ruim. Hoje eu estou fazendo uma experiência diferente, que eu estou conectando na internet do meu celular. Pastor Antônio, graça e paz. Johnny. Amém. Mas eu vou usar, então, a internet do meu celular, porque ela é mais rápida do que o Wi-Fi daqui de casa, vocês acreditam? Não sei por quê. Eu acho que é por causa do cômodo onde eu fico, ela chega bem fraquinha aqui no cômodo, então, é no quartinho onde eu fico. Mas pelo celular, eu coloquei ele aqui, ele fica carregando, e eu vinculei a internet do celular no meu computador, Então, eu estou usando a internet do celular. Mas qualquer coisa, se os irmãos não estiverem ouvindo, eu queria que os irmãos fizessem algum gesto aí, para eu saber que são, Amém? Amém, pastor. Amém. Pode deixar que a gente dá o retorno. Até aqui, assim, estamos ouvindo bem. Tá dando tranquilo aí, pastor John? Tranquilo. Amém. Aqui tá dando para ouvir o senhor também tranquilo, viu? Então, agora pode arrebentar. Amém. Amém. Então, nós estamos na sala, o pastor John, o Davis, a Márcia, a Patrícia, a Sônia e a Tânia. Todos são bem-vindos nesta comunhão que Deus tem nos proporcionado, Irmãos, a palavra do Senhor é algo maravilhoso.
Deus, ele tem algo especial para nós. E nós descobrimos isso através da palavra. Porque a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, há um mistério que ele é derramado sobre nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra do Senhor, ela produz algo extraordinário dentro de nós. É algo sobrenatural mesmo, é diferente da palavra do homem. As palavras, né, humanas, né, do homem, dos homens, elas causam impacto também, mas são palavras que, com o tempo, elas vão se perdendo. Mas a palavra de Deus, quando ela entra nos nossos ouvidos e ela desce para o coração, há um mistério que ele é revelado dentro de nós, que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz algo especial através desta palavra. É por isso que nós nos convertemos. É por isso que nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador. É por isso, então, que nós buscamos a Deus. É por isso que nós caminhamos na presença de Deus, que nós queremos conhecer mais de Deus. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa simplicidade, né? Sabemos de tudo isso, mas uma coisa é certa, nós não paramos de caminhar em rumo à promessa de Deus. Nós não paramos de caminhar na presença do Senhor. Nós não paramos de deixar o Espírito Santo operar em nós, porque foi a primeira transformação que foi o trocar do nosso coração. E isso veio através da palavra do Senhor. E isso tornou algo diferente dentro de nós. E pode ter certeza que quem fez isso foi o milagre de Deus. Essa mudança que houve em nós, essa sede em querer saber a respeito do sobrenatural, essa sede em querer conhecer algo que é além desta vida, né? Além dos nossos olhos, isso tudo quem coloca em nós é o Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que sem o Espírito Santo nós não podemos compreender as coisas do Senhor. Nós não entendemos as coisas espirituais se não for através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus. A Bíblia fala que só pode entender as coisas de Deus quem tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E é isso, então, que nós enfocamos, né? Nós damos uma ênfase a cada instante, né? Que é a ação do Espírito Santo em nós. Compreender as coisas espirituais é algo maravilhoso e é algo que não se compete, não se compara com as coisas desta vida. É diferente de sentar numa sala de aula. É diferente. É porque é pelo Espírito. Então, Deus fez isso em nós. Nós estamos aqui, todos os irmãos que estamos aqui reunidos nessa sala hoje, tenham certeza de uma coisa: nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Deus fez uma bênção em nós. Ele fez uma transformação. Ele nos deu o entendimento e nos tornou uma nova criatura, um novo homem. Um novo caminho foi revelado a nós, e esse caminho se chama Jesus. Então, meus irmãos, nós queremos comer desta palavra, deste pão vivo que desceu do céu. Nós queremos beber desta água constantemente. Queremos andar na presença do Senhor e queremos falar deste amor. Queremos dizer através dos nossos atos, através das nossas atitudes, do nosso sim, não, né? O nosso dizer, olha, não, olha, sim. Através disto, desse dizer, nós estamos proclamando Cristo. Nós estamos falando a respeito de Jesus através do nosso testemunho. Nosso testemunho, a maneira de nós, como que nós vivemos, a maneira de nos comportar, a maneira de conduzir as coisas, a temperança. Isso tudo é o fruto do Espírito sobre nós. E para, então, compreendermos essas coisas,
é necessário que nós tomemos posse desta palavra. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos examinando a palavra de Deus para podermos conhecer mais a respeito deste poder maravilhoso, a respeito deste Deus maravilhoso, que tanto operou no passado, que tirou um povo que estava no Egito, que operou com mão forte, que fez coisa extraordinária, que fez algo que nos surpreende. Quando passou pelo mar, né? Quando o povo eles passaram pelo mar ali, o mar se abriu. Os irmãos conseguem imaginar a tamanha da emoção, da alegria, né? De poder ver as águas se abrindo na frente da gente, e a gente passando. Imagina, que coisa maravilhosa, você tomando posse e vendo, olha, Deus está fazendo algo extraordinário sobre nós. E desta forma, irmãos, Deus está abrindo também os mares da vida para cada um de nós. Quando nós achamos que o inimigo vai nos derrotar, quando nós achamos que atrás vem o exército de Faraó, quando nós olhamos para o lado as montanhas que nos cercam, quantos empecilhos que nós temos para poder caminhar, quantas barreiras, quantas dificuldades, e de repente quando nós olhamos para os olhos carnais, à nossa frente é um mar imenso. Posso dizer uma coisa com toda certeza, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Deus pode abrir o mar, Deus pode tirar os montes, e Deus pode matar todos aqueles inimigos que procuravam o povo do Senhor. Deus pode fazer isso, Ele tem poder para todas as coisas. Um só sopro, Ele pode derrubar o exército inteiro. Mas Deus faz as coisas conforme Ele acha que tem que ser feito. É bem certo que muitas das vezes nós queremos ditar como que Deus quer, como que as coisas precisam ser. Às vezes nós queremos, olha Deus, aquela tal porta precisa se abrir hoje, e a porta não se abre. Às vezes nós queremos que uma enfermidade vá embora hoje, e ela não vai embora hoje. E de repente, às vezes a gente fica um pouco frustrado pelo nosso entendimento de ver as coisas. Mas é certo, irmãos, que nós precisamos compreender a mente de Deus, não a nossa mente. Quando nós entendemos o pensamento de Deus, nós entendemos o querer de Deus, nós passamos a compreender as coisas que às vezes não acontecem na nossa vida. Às vezes nós achamos que aquela porta seria uma bênção, na verdade não seria bênção, seria uma derrota para a gente. Às vezes nós queremos que tal presente chegue rápido, e o presente não chega. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é bênção, o que é maldição para nós. Deus sabe. E Ele sabe a hora certa de atender os nossos pedidos. Que às vezes nós enganamos. A Bíblia fala, irmãos, que enganoso é o coração do homem. E é certo isso. Às vezes nós brigamos com Deus. Às vezes nós brigamos com o Senhor. Às vezes nós questionamos com Deus as coisas e não damos espaço para que Deus manifeste. Não damos espaço para que o Espírito Santo manifeste. Mas é bem certo que, através do estudo da palavra, nós precisamos, então, compreender o que Deus está querendo fazer, o que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Cada um de nós fomos chamados para um trabalho especial na presença do Senhor. Cada um de nós fomos chamados para realizar algo especial para Deus. E Deus conta conosco. Da mesma forma que Deus contou com Moisés, contou com Arão, contou com tantos outros no passado que a Bíblia relata, e que nós estamos estudando, né, ao longo, né, desse estudo aqui, nós temos compreendido que Deus ele tem uma maneira, Ele tem algo especial reservado para cada um. Basta que o coração esteja aberto e nós aceitemos, então, este dizer do Senhor, essa atribuição, este encargo que Deus tem nos dado, de sermos servos na presença dEle, de sermos vasos usados nas mãos dEle, vasos de honra, vasos que pode ser visto, não escondido,
mas vaso que pode ser visto porque não temos o que esconder. Falamos de um amor verdadeiro, falamos da transformação verdadeira, falamos de uma graça verdadeira, falamos de algo especial que aconteceu em nós. O nosso maior testemunho é a nossa transformação, o maior dizer da nossa vida é a mudança que houve em nós. E verdadeiramente nós temos reconhecido que isso foi um milagre que aconteceu. E lá no passado, irmãos, Deus fazia assim, Deus operava as suas coisas para que o povo pudesse compreender. Quando nós olhamos para as pragas do Egito, em cada praga que houve ali, para a libertação do povo, havia um significado, contrapondo, né, com aqueles deuses, com aquelas crenças. Então, quando Deus fazia ali, e ele demonstrava o seu poder, né, mostrando ali aquela praga, era exatamente um confronto que Deus estava mostrando para aquele povo, que ele era maior que o Deus Ram, que ele era o Deus Ra, que ele era maior que tantos outros deuses. Né, o Deus da agricultura, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do animal, o Ram, e tantas outras coisas. Então Deus sempre mostrou, olha, eu sou maior que isso. E aqueles que aceitavam, então, e passavam a andar junto com o povo do Senhor, desfrutavam da bênção. E hoje, então, nós também falamos deste amor, falamos desta graça, testemunhamos através da nossa vida o que Deus, ele fez em nós. E muitas pessoas aceitam Jesus, ouvem aquilo que nós falamos, aceitam a palavra que sai da nossa boca. Muitas pessoas se convertem através do nosso testemunho fiel a Deus, nosso dizer, o nosso falar, o nosso comportar, a nossa maneira de encarar as coisas, encarar este mundo, né? Quando nós olhamos para este mundo, nós não nos associamos às coisas pecaminosas deste mundo, mas, pelo contrário, nós nos libertamos, nós estamos livres deste pecado, deste mundo pecaminoso, do conceito deste mundo, onde tudo pode. Sabemos que há limite para as coisas. E é desta forma, então, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez no passado, nós compreendemos que Deus queria se manifestar, que Deus queria operar naquele povo. E Deus fez assim. Quando o povo sai do Egito e eles começam a caminhar, eles tomam um rumo e Deus fala, não, vai para o outro rumo, vai andar mais, 40 anos, vão andar mais 40 anos. Então, aquele povo, eles passam a ter experiências com Deus. Foi árdua a caminhada? Foi. Foi difícil? Foi. Mas tinha um propósito, a terra prometida. Canaã, este era o objetivo. Nós também temos um objetivo na nossa vida. Nós estamos sendo preparados para morar no céu. Essa semana eu estava conversando com um amigo, né, que é evangélico também, e nós estávamos conversando a respeito, né, dos problemas dessa pandemia, as pessoas que estão perdendo suas vidas pelo vírus, né, tal, complicação do vírus, e nós falamos a mesma coisa, que o morrer é ganho, que se porventura acontecer de partirmos, nós estamos tranquilos, porque sabemos que estaremos com o Senhor. Esta é a certeza da vida do crente. Nós estamos sendo preparados para morar com o Senhor na eternidade. Se Deus permitir, que quiser que seja por agora, amém. Mas se Deus quiser nos usar como vaso nas mãos dele, amém também. Então, nós estamos sempre na direção de Deus. Lá no passado, então, Deus queria operar naquele povo e falou, olha, eu quero manifestar a minha presença no meio do meu povo. E aí, o que Deus manda fazer? Um tabernáculo. E nós falamos a respeito deste tabernáculo, as portas do tabernáculo, as tendas ali, né, o muro que tinha ali, como que era feito, né, o tecido que eles usavam, as cores, tudo tinha uma representação, tinha uma simbologia, tudo tinha um propósito, né,
quando você olha assim para as cores que estavam na porta, que coisa maravilhosa você entender que cada cor ali representando ali os 4 evangelhos, representando a vida de Jesus, né, o sacrifício de Jesus, todo o tabernáculo em si mostrando a presença de Deus, mostrando, apontando profeticamente sobre aquele que viria, né, o ato do derramamento do sangue que tinha do Cordeiro, e até mesmo o que nós vamos entrar hoje, falar um pouquinho a respeito do sacerdote, do sacerdócio, a experiência de ser usado na presença de Deus, nas mãos do Senhor, a alegria de poder ser chamado por Deus para poder fazer algo nesta obra maravilhosa. Meus irmãos, na aula passada nós chegamos nesta conclusão, que eu até deixei na tela aí para os irmãos, eu vou ler para os irmãos só para a gente lembrar que quando nós falávamos do véu, né, que ele impedia a perfeita visão e a compreensão da glória de Deus, era uma metáfora da separação entre um Deus santo e a humanidade contaminada pelo pecado, porque tinha um véu ali, né? A arca ali que estava presente era um símbolo da presença de Deus, porém a sua inacessibilidade indicava que a comunhão ainda não era perfeita, ou seja, precisava de algo mais ainda, que era profético. Foi preciso que Deus, em Cristo, reconciliasse consigo o mundo e desfizesse a parede da separação, né? A crucificação de Jesus foi o verdadeiro sacrifício que restabeleceu a comunhão perfeita. Foi desta maneira que aconteceu que o véu se de alto a baixo, né? Foi isso que a palavra nos ensina, que o véu rasgou de alto a baixo, ou seja, tem também um significado, né? Aí que está em Mateus, né? Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os irmãos conseguem entender como que foi este momento, como assim, a gente imaginar como que foi, a terra tremeu, houve um terremoto, a terra tremeu, e as rochas se partiram. Meus irmãos, é desta maneira que Deus faz. Deus faz um rebuliço no coração da pessoa, para que então aquele coração duro ele seja quebrado. Deus, ele fez isso em nós. Ele quebrou a dureza do nosso coração. E quando ele diz que o véu se rasgou, né, o véu do templo rasgou em 2 pedaços, de cima para baixo, mostrando que a bênção de Deus, ela vem de cima, não desta terra. Que a bênção para o homem, ela vem de cima, não vem de baixo. Deus, ele envia. Deus, ele não manda buscar, ele envia. É ele quem dá a graça, é ele quem mostra e derrama através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se deu por nós, para que pudéssemos então compreender este amor, compreender essa graça, né, que ele tem para nós. Então, autenticado como o eterno sacerdote aceita o seu sacrifício, Jesus, ele é superior à arca da aliança. Um mero símbolo, né, das bênçãos maiores que viriam a ser obtidas nele. O que diz em Hebreus? Olha, irmãos, que interessante. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas.
Então, quando essa carta foi escrita ali, a carta aos Hebreus, né, é algo especial mostrando a respeito dessa transformação e desse acesso que nós temos agora no lugar santíssimo, na presença de Deus. Então, através de Jesus, Jesus fez isso, ele rasgou, ele se deu por nós, e ele abriu agora um novo e vivo caminho. Nós podemos agora tomar posse disso tudo e estarmos na presença do Senhor com um coração sincero, uma fé firme, né? Não é aquela fé que se abala qualquer vento que vem. Não, nós sabemos, Deus tem uma promessa para nós. Deus nos deu essa promessa. E Ele é fiel para cumprir a promessa. E nós vamos continuar firmes na presença de Deus, sabendo que enfrentaremos lutas nesta vida, problemas surgirão, mas uma coisa é certa: o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. E a Bíblia fala também, irmãos, que é com consciência limpa das nossas culpas e com um corpo lavado com água pura. É interessante quando fala desta água, que nós então podemos aqui perceber que é necessário uma limpeza no corpo. Mas nós não estamos falando do físico, nós estamos falando do espiritual. É necessário uma limpeza na vida espiritual. E com o que limpa isso? Com água pura. A água fala da palavra, mas os irmãos percebem que ele vem falando que a água precisa ser pura, sabe por quê? Existe água suja. Tem muita água suja por aí. Tem muita água suja sendo jogada nesses 4 cantos da terra. Mas a Bíblia, ela nos oferece, Deus nos oferece uma água pura. É onde o Espírito Santo, ele abre nossos olhos, nos faz compreender as coisas santas, as coisas espirituais, nos faz compreender, né, o plano de Deus, o propósito de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, tem um propósito na nossa vida, e Ele tem um lugar reservado para nós. Então nós professamos isso, né? Nós guardamos firmemente a esperança da fé que professamos. Ou seja, não somos abalados, não ficamos com medo deste mundo, mas pelo contrário, nós enfrentamos este mundo com cabeça erguida, sabendo maior é o nosso Salvador. Ele é maior. E desta forma, então, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio e seus valores. Pulei, voltando. Isso. Peraí, pulei 2. Voltando aqui. Isso. É interessante nós compreendermos o que está escrito lá em Números 3, de 5 a 10. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Os irmãos percebem que nesse texto já vem falando várias orientações, tem várias orientações aí, ó. Faz chegar a tribo de Levi, então, ó, Deus escolheu um povo. E põe diante de Arão, então, ele, o sacerdote. Então, Arão, sacerdote. Para que sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo. Então, havia uma orientação para que fosse cumprida. Então, diante da tenda da congregação, no tabernáculo ali que eles fizeram, para ministrarem no tabernáculo. Então, naquele lugar que eles construíram, a tenda, né, no deserto. E era a tenda temporária. Fazia, desmontava, caminhava, parava à noite, e assim ia, né, era para descansar, montava a tenda. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda, da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel. Então, na tenda, ela ia ter vários utensílios, que nós falamos, né? Que lá na tenda tinha várias coisas, né? O altar do incenso, o altar ali do holocausto, né? A mesa, os pães,
e assim, e vários outros utensílios, né? O candelabro, e Arão e seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados, mas Arão e os seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Então, Deus tinha uma atribuição para aquele povo, específica. Esse é o chamado de Deus. E isso é algo precioso e tem um valor enorme diante do Senhor. Meu irmão, Deus também te chamou para um trabalho especial. Deus nos chamou para um trabalho especial. Deus nos chamou para a presença dele. E ele tem algo específico para cada um. Nem todos são pastores, nem todos são diáconos, nem todos são obreiros. Cada um tem uma função na casa de Deus, uma função na presença do Senhor. Então, cada um, que a Bíblia fala, uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas, e assim vai. Então, nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. Qual é a função? O que Deus quer da minha vida? Nós sabemos que temos algo para realizar na presença de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Nós temos algo para realizar. E é desta forma, então, que nós precisamos falar com Deus. Deus, guia-me. Revela o teu querer na minha vida. Usa-me como um vaso nas tuas mãos. Deus escolheu Arão e seus filhos para um sacerdócio. E assim nós vamos caminhando. Os sacerdotes, nas diversas culturas, eles representavam uma classe distinta. Vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote. Os aspectos religiosos da civilização sempre estiveram povoados de mistérios e lendas. Demonstrar conhecê-los e manipular o sagrado fazia com que o povo em geral tivesse especial respeito pelas elites clericais. Então, esta função, ela era uma função que dava destaque. E eles deveriam ser fiéis ao Senhor, porque senão eles tomariam outro rumo. Em Israel se deu a instituição dos levitas e da família sacerdotal para implementar o ensino e a obediência da lei mosaica. Então, eles tinham um trabalho, além de ministrar no tabernáculo, eles faziam um trabalho de ensino também ali. Então, nós temos, meus irmãos, aqui a escolha de Levi, os levitas, né? Por que essa tribo? Quando os israelitas convenceram Arão a fazer um bezerro de ouro para adorarem, os filhos de Levi entraram no arraial com as espadas desembainhadas e puniram os idólatras com morte. E Yahvé viu, né, ou seja, o Senhor viu neles o zelo pelo seu nome e resolveu distingui-los dos demais tribos. Então, coloquei aqui, ó, os irmãos percebem, né, que eu pus uma seta aqui, olha. Ele poderia ter escolhido, não era pela bênção ali da primogenitura? Então, deveria ser Rúben, né? Deveria ser, então, se não foi Rúben, a bênção foi passada para Simeão. Mas não foi Simeão, foi Levi que foi o escolhido, que recebeu esta bênção e esse trabalho nobre ali. Meus irmãos, nós podemos até entender por que Deus não escolheu a tribo de Rúben e nem de Simeão para esse trabalho, né? Há na Bíblia, né, uma passagem a respeito do que Rúben e Simeão eles fizeram, né? Eles cometeram ali algo que desagradou o Senhor. A irmã dele, chamada Diná, ela foi, né, morar, né, um outro rapaz, ele foi, levou a irmã dele, e eles passaram a ter uma vida juntos, e ele levou essa filha Diná, né, para morar na casa dele, né, esse rapaz que tinha ficado junto com ela, e
o entendimento ali que houve um abuso, e através desse abuso, então, trouxe uma ira, né, entre Simeão e Rubens, ficaram irados, e eles foram lá, certo dia, que parecia que tudo estava já acordado, o rapaz se arrependeu, disse isso, tal, tal, e de repente, Rubens e Simeão, ele vai lá, e eles matam todos ali daquele local, os homens, as crianças, e eles trazem Diná para junto deles novamente, né? E isso, então, isso não foi bom, isso não foi algo bom aos olhos do Senhor. Então, nós compreendemos, então, que a bênção, ela foi passada, então, ela saiu de Rubens, saiu de Simeão, e ela foi para a tribo de Levi. Diz a palavra em Êxodo 32, 25 a 29. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o lado e passai e tomai a passar pelo arraial da porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que eles vos conceda hoje bênção. Desta maneira, então, foi conduzidas as coisas ali. Deus propôs, então, uma troca. Vejamos bem: eis que tenho eu tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, e os filhos serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então Deus, ele propôs uma troca, então, que eles agora seriam o primogênito do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de um mês para cima, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito. Então, essa foi a troca. Então, olha, os levitas foram tomados em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e entre os animais dos filhos de Israel. Então, essa troca ali que foi proposta. Está lá em Números 3:40, né? Meus irmãos, na Bíblia, ela fala a respeito dos sacerdotes em várias passagens, né? Então, quando nós falamos sobre os sacerdotes mencionados na Bíblia, é preciso, então, considerar que nem todos os sacerdotes na narrativa bíblica eram os hebreus. Também como que nem todos os indivíduos que aparecem exercendo o sacerdócio serviam no culto ao Deus de Israel. Então, isso é interessante a gente saber, né? Que quando às vezes a gente fala assim, o sacerdote e tal, aí a gente às vezes até imagina, é sacerdote de Deus. Não, nem todos que faziam o serviço de sacerdote eram realmente mencionados para Deus. Por que isso? Porque a Bíblia fala a respeito, né? Então, antes do sacerdócio hebraico ser instituído, oficialmente, a Bíblia menciona outros sacerdotes como o rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, estou falando assim, antes, então, dele instituir o serviço de sacerdote. Lá em Gênesis 14, né, o que fala? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, isso foi antes da constituição no tabernáculo ali. Outro. Os sacerdotes que haviam no Egito, veja bem, olha, vamos ver, olha. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate. E quem era essa mulher? Filha de Potífera. Quem era Potífera? Sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Agora vejamos bem,
quem era o sacerdote, o pontífice era sacerdote de On, que era um dos deuses faraós que existiam na época no Egito. Então, os irmãos percebem que essa função de sacerdote é um trabalho a ser realizado. Agora, esse trabalho precisa ser feito ao Deus Altíssimo, como Melquisedeque, o Deus Altíssimo. Agora, havia no Egito vários sacerdotes que não serviam ao Senhor, serviam aos deuses daquela época. Outro. Os sacerdotes midianitas, né? Eu pus até aqui, Êxodo 2:16, diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar a beber ao rebanho de seu pai. Então, meus irmãos, esses sacerdotes, eles já faziam um trabalho, né? E o que é notável são os trabalhos ao Senhor. Então, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de realizar esta obra, é algo importantíssimo na nossa caminhada. É algo importantíssimo, é uma decisão muito preciosa diante do Senhor, fazermos as coisas para o Senhor. E Deus nos chamou para isso. Nós temos um chamado do Senhor. Então, as funções dos sacerdotes. A principal função do sacerdote era servir de representante de Deus junto ao povo, ao mesmo tempo em que também eram os representantes do povo perante Deus. Então, eles eram representantes de Deus junto ao povo e, ao mesmo tempo, representante do povo perante Deus. Então, eles eram um elo ali, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. Logo, basicamente, os sacerdotes, de fato, eram um tipo de mediador entre Deus e o homem. Então, nós podemos ver que há algo profético aí, não é? Tem algo profético, porque nós temos agora Jesus, ele sim é esse mediador. Né? Jesus, ele veio, ele morreu na cruz para que pudesse agora ter acesso. Então, quem aceita Jesus, aceita o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, continuamos. Além dessa função principal, meus irmãos, os sacerdotes também deviam se ocupar com outras atividades secundárias, como, por exemplo, o ensino da... Né? Lá em Levítico fala que eles eram separados, eles deveriam ensinar a lei mosaica. Em alguns casos, atuar na jurisprudência, né, ali, sendo como juiz também, e até em alguns diagnósticos na área de saúde. Os irmãos percebem que era um trabalho, não era um trabalho tão fácil. Também na purificação corporal de homens e mulheres, em determinados objetos também. Então, as pessoas levavam até objetos para que os sacerdotes pudessem, então, fazer ali uma oração e pedir a Deus que aquilo ali seja purificado e Deus pudesse operar na vida deles. Né? Então, é um trabalho, meus irmãos. Essas são as funções do sacerdote. Então, hoje em dia, né, nós somos sacerdotes do Senhor. Nós temos um trabalho também para o Senhor e em várias outras coisas, não só em pregar a palavra, não só mas em falar do Senhor, mas em vários atos que temos, né, o servo do Senhor tem na presença de Deus. Então, começamos aqui, então. Além, meus irmãos, além disso, as funções sacerdotais, elas são mencionadas na Bíblia desde os tempos da primeira família, né, com Caim e Abel oferecendo ofertas a Deus. No período patriarcal, podemos notar que as funções sacerdotais também eram desempenhadas pelo chefe da família, como, por exemplo, no caso de Noé, após o dilúvio, né, ele ergueu ali um altar, glorificou ao Senhor, fez uma adoração, com o patriarca Abraão, que levantou altares ao Senhor em Betel, né, fez ali, ofereceu em holocausto, sacrifício, e como Jó também, que oferecia sacrifícios a Deus. Então, nós podemos ver aí que a palavra fala disso, né? Que essas funções sacerdotais em oferecer uma adoração ao Senhor. E nós também adoramos ao Senhor de todo o nosso coração.
nós erguemos um altar de adoração ao Senhor, nós erguemos um altar dentro do nosso coração para podermos glorificar. Mesmo depois da instituição oficial do sacerdócio hebreu, a Bíblia menciona pessoas que em ocasiões específicas exerceram alguma atividade comum aos sacerdotes, como por exemplo nós temos Gideão, né, que também foi usado, que ele glorificou a Deus depois da bênção alcançada. O profeta Samuel foi usado com graça e ele também fazia, ele adorava o Senhor, oferecia ali adoração ao Senhor, levantava ali altares. O rei Davi, né, o profeta Elias, quantos altares ao Senhor que Davi levantou para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então, esse trabalho, né, ele já era também exercido, né, que algumas pessoas ali que não tinham trabalho específico dentro do tabernáculo, né, e na casa do Senhor. Então, esse tabernáculo, hoje, nós podemos entender assim, Jesus, ele é o tabernáculo. Nós somos, então, os sacerdotes do Senhor. Nós somos usados nas mãos do Senhor. E continuamos aqui, o último slide. Opa. Diz em Deuteronômio: chegar-se-ão sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então os irmãos percebem quantas atribuições que eles tinham, né, diante do Senhor. E isso era bem visto pelo povo. O povo reconhecia, eles tinham essa autoridade e o povo obedecia às autoridades dos sacerdotes. Então, hoje também nós obedecemos, né? Aqueles que têm autoridade eclesiástica diante do Senhor, nós damos o devido respeito a eles, e para que a palavra do Senhor seja verdadeira no nosso coração. Virás o levita, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Um trabalho que eles tinham, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo, do testemunho e de todos os seus utensílios e tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Então, como nós mostramos na aula passada, eles ficavam ao redor do tabernáculo, sempre próximo ali, ou seja, sempre estava atento a todas as coisas que Deus queria que acontecesse. E dessa maneira, irmãos, nós também estamos sempre atentos àquilo que Deus quer sobre a nossa vida. Deus, ele tem uma bênção e nós estamos olhando para o tabernáculo, nós estamos olhando para o Senhor, estamos olhando para aquele que tem algo especial sobre nós e tem um trabalho para cada um de nós. Meus irmãos, esse estudo sobre o tabernáculo é um estudo muito extenso, mas muito gratificante. Não adianta a gente passar ele de uma vez, né? É importante a gente ir bem tranquilo para que possamos compreender detalhes por detalhes a beleza da palavra de Deus, a beleza dos feitos do Senhor naquele tempo, né? Então, esse aqui foi o nosso último slide. Nós vamos parar por aqui, então, nesse slide aqui, ó. 177. Amém? Amém. Amém. Eu, por um instante, pensei, ninguém ouviu nada. Estamos ligadinhos aqui, pastor. Muito bom o estudo. Ricos detalhes que fazem toda a diferença, né, na compreensão da palavra de Deus. Muito bom. E nós vamos entrar na próxima aula a respeito dos detalhes das roupas do sacerdote e do sumo sacerdote. Irmãos, são coisas preciosas a respeito do peitoral dele, da pedra, né, de Urim e Tumim, das 12 pedras que tinha no peitoral dele, cada uma representando uma tribo, né, das 2 pedras que tinham no ombro dele, é um negócio muito interessante, né, e diz respeito ao tempo futuro, fala a respeito de Jesus em todos os momentos, em todos os utensílios, em
todos os detalhes. Então, nós vamos, a partir da próxima aula também, nós vamos dar continuidade e vamos entrar nesses detalhes. Amém? Amém. Amém, que ótimo. O pastor Johnny vai fazer uma oração e aí, a partir disso, nós vamos estar encerrados, né? E eu já quero, então, despedir dos irmãos, agradeço a presença de todos, né? E tendo a oportunidade, volte mais vezes. Amém? A paz. Amém. Amém. Deus, nós te louvamos, ó Senhor, nós bendizemos teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem se revelado a nós através da tua palavra, de cada estudo, ó Senhor, que nós temos realmente, Pai, sendo ensinado. Deus, dá-nos capacidade de modo que possamos conseguir entender e compreender, ó Senhor, quem é o homem, ó Deus, para conhecer ao Senhor. Deus, quem é o homem para descrever, Pai, aquilo que o Senhor já fez. Se não for o Senhor mesmo se revelar. Muito obrigado, Deus, pela maneira que o Senhor tem nos revelado através da tua palavra. Deus, nós pedimos que esse estudo esteja, Pai, realmente nos preparando para que sejamos instrumentos fortes, instrumentos fiéis ao Senhor, pronto para ser usado pelo Senhor. Tudo que seja para a honra, a glória do teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Muito obrigado pela vida do pastor Edson, ó Senhor. Pedimos que o Senhor continue dando sabedoria ao teu servo, capacitando, Deus, realmente nas profundidades desses estudos, ó Pai, para que nós estejamos sempre abençoados e assim, desta forma também, abençoando a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, ó Senhor. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Graça e paz.